Vamos lá, todo mundo achou aí? Já deu tempo de achar, né? Juízes capítulo 11. Então vamos lá. Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tob e disseram a Jefité: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meus pais? Por que vêm a mim agora, quando estou em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefité: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor nos entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você disse. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefité enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefité: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a casa. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender, e assim Israel ficou em casa. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhes disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, desde os desertos até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus diante de seu povo Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quem, o seu Deus, te dá? Assim nós possuiremos o território de todos que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Até aí, por enquanto. Então agora a gente é apresentado a Jefté. A gente viu semana retrasada, no capítulo 10, que os filhos de Israel na região de Gileade voltaram a pecar, se esqueceram do que Tola e Jair, que foram os juízes antes, né? O que eles fizeram, o que eles ensinaram, e quando eles morreram, voltaram a pecar novamente, e por isso o Senhor enviou os amonitas contra aquela região de Gileade. E a região de Gileade é uma região bem
propícia para a criação de gado, para a plantação, uma região bem de planície, com bastante fonte de água, né? Então é uma região bem interessante para se morar. E aí o povo clamou, né? E o Senhor enviou Jefté. E como que aconteceu isso? Né? O versículo 1 fala que Jefté era um gileadita, filho de uma prostituta. Aí o pai dele se chamava Gileade, que morava em Gileade. É engraçado. E naquela época isso era muito comum, né? Por quê? Porque lembra, o povo de Israel pecou contra o Senhor. De que forma eles pecaram contra o Senhor? Adorando os ídolos, adorando outros deuses. E uma das formas que acontecia essa adoração era com as prostitutas cultuais dos templos desses deuses. Então era comum essas mulheres se engravidarem, né? E também existiam também prostitutas que não eram prostitutas cultuais, eram que nem existe até hoje, né? Desde aquela época existe até hoje. E era comum também, quando a mulher tinha um filho, ela deixar com o pai para cuidar. Então, Jefté, ele cresceu, provavelmente, pelo que o texto fala aqui, ele era o irmão mais velho, né? Mas como ele era o único filho daquela mulher, e a esposa do pai dele teve muitos filhos também, eles eram maioria em relação a ele. Então, para não dividir a herança com Jefté, ainda mais porque Jefté receberia uma porção dobrada da herança, eles expulsaram Jefté dali e ele foi morar em Tob, que era uma cidade, ficava em outro lugar. E quando ele foi para Tob, alguns homens se juntaram a ele, né? O texto fala que eles eram homens sem valor, né? Que outro personagem acontece a mesma coisa? Que outro homem bíblico acontece a mesma coisa? Davi. Quando Davi foge de Saul, vários homens se juntam a ele, que também são considerados homens sem valor, homens que fugiram dos seus senhores, endividados, né? Foram atrás de Davi. Aqui é o mesmo caso com Jefté. E Jefté, ele se torna líder desse grupo, tá? E ele se torna como se fosse um capitão, um general desse grupo. Por isso, quando os amonitas atacam a região de Gileade, os homens de Gileade vão até Jefté, porque ele é o único com experiência militar, o único em liderança militar que eles conhecem, bem preparado para isso. Então, embora eles tivessem expulsado Jefté da região, eles vão atrás dele para chamar de volta para liderar. Como é que acontece isso? Né? Porque os irmãos dele expulsaram ele de casa, e Jefté, ele tinha todo o direito de ir até os anciãos da cidade ou da região e pedir justiça, e pedir que ele continuasse nas posses do pai dele, né? Que ele não fosse expulso. Ele podia fazer isso, né? Só que o que parece aqui, pelo que Deus fala, é que os anciãos apoiaram a decisão dos irmãos dele, né? Por isso que ele fala: vocês foram que me expulsaram de lá, e vocês querem que eu volte agora para liderar vocês? E a lei? A lei diz o que nesse caso aqui? Que Jefté tinha o direito de receber a herança, mesmo que ele fosse filho. Sim, porque o pai dele reconheceu ele como filho. Ele devia ser o primeiro, né? Ele era o primeiro. Então, ele seria o maior. Mas o que aconteceu? Os líderes da cidade, da região, expulsaram ele também, né? Porque mesmo que os irmãos dele tivessem expulsado ele, Jefté poderia ter o apoio dos anciãos e receber de volta aquilo que é dele, por direito.
Mas eles não fizeram isso. Por isso esse sentimento de Jefité, né? Não faz sentido vocês virem até mim. Porque vocês me expulsaram por que vocês me querem de volta? E aí eles fazem uma proposta para eles, que é uma proposta bem atrativa. Se você vier nos liderar na guerra contra os amonitas, então você será líder de todos nós. E não é só uma cidade, é uma região inteira que ele vai ser líder. Eles estavam fazendo uma proposta para ele, como se fosse uma proposta de ele ser rei da região. Não era uma região tão grande assim quanto todo Israel, todas as tribos, mas era uma região importante ali daquele pedaço. E ele ainda repete, né, no versículo 9: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e os senhores entregarem nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? É isso que vocês estão propondo para mim? Aí eles respondem: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. É isso mesmo. Então Jefté vai com eles até onde estão os amonitas. E aí acontece uma troca de mensageiros entre Jefté e o rei dos amonitas. Então Jefté envia o mensageiro primeiro e fala: o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? A primeira mensagem é simples: por que você está aqui? O que você quer aqui? E aí a mensagem do rei de Amon é: quando os filhos de Israel vieram do Egito, tomaram terras que eram nossas. Por quê? Aí ele fala toda a extensão que Israel tomou deles. Então Jefté responde, ele fala, o rei de Amon fala: devolve para a gente que fica tudo em paz. A gente não vai ter guerra, é só devolver a terra para a gente. E aí Jefté responde: você está enganado. Quando a gente chegou aqui, quem estava nessa terra eram os amorreus. E ele conta toda a história, né, como eles vieram do Egito, passaram pelo Sinai, acamparam em Cádiz, pediram permissão para o rei de Edom para passar, o rei de Edom não deu permissão. Pediram permissão para o rei de Moab para passar, o rei de Moab não deu permissão. Então eles fizeram o caminho mais longo e passaram pela fronteira de Moab e entraram na terra dos amorreus. E eles pediram permissão para os amorreus para passar, para atravessar o Jordão, os amorreus não deram. Então teve guerra entre os amorreus e os israelitas, e os israelitas tomaram posse da terra dos amorreus, que é exatamente essa terra que os amonitas estão falando que é deles. Pode ser que bem antes dos israelitas entrarem na terra prometida, que os amonitas fossem donos daquela terra, mas os amorreus tomaram posse. Então, quando Israel conquistou a região, eram os amorreus os donos da terra. Então Israel expulsou os amorreus e não os amonitas dali. E durante 300 anos, e esse é o argumento de Jefté, durante 300 anos que a gente já está morando aqui, vocês nunca falaram nada. Nenhum amonita em nenhum momento nesses 300 anos quis tomar essa região falando que era deles. Por que você agora quer tomar posse falando que é de vocês? Está errado isso aí. E aí o outro argumento é: você por acaso não toma posse das terras que o Deus de vocês dá para vocês? Aí fala: Deus queremos. Porque naquela época o entendimento que eles tinham é: a terra que estamos habitando foi nos dada pelo nosso Deus. Tanto os amonitas criam nisso, quanto os israelitas criam nisso. Então você não toma posse da terra que o Deus de vocês dá para vocês? A gente é a mesma coisa. O nosso Deus nos deu essa terra, então ela é nossa, por direito. Se vocês quiserem tomar posse dela, vai ser por guerra, não vai ser por direito. Vocês vão ter que tomar força.
Então, essa proposta, esse diálogo entre Jefté e o rei dos Amonitas, é para evitar uma guerra, mas não evitou. Tanto que o último versículo que a gente leu, 28, porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia enviado. Então, qual que é o próximo passo? Guerra. Então a gente tem que lembrar aqui que não é todo Israel que está indo lutar contra os amonitas. Não é todo. É só a região de Gileade. Praticamente uma tribo só que está indo. E nem é todo o território da tribo que está indo. Então, Jefté pega essas cidades que ele está governando agora, né, que ele se torna líder dessas cidades da região de Gileade. Ele pega os homens da cidade e vai para a guerra contra os amonitas. E aí vem o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, e ela era a filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saíram por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Essa passagem é bem complicada. Então Jefté, ele vai enfrentar os amonitas, e ele não espera os amonitas virem até eles. Ele vai de encontro aos amonitas. Ele toma qual é a palavra? Ele toma a iniciativa de começar a batalha. E aí o texto fala que ele conquista 20 cidades. É uma região bem grande dos amonitas. Ele conquista todas as cidades, derrota os amonitas e impõe e subjuga eles. E eles acabam tendo que pagar tributos para Israel. E percebe que o momento da batalha é um versículo, né? 2 versículos no máximo. Porque isso não é interessante. O interessante é o que vem depois, né? O interessante é, o Senhor deu a vitória, mas o que acontece depois? Na verdade, o que acontece antes da batalha e depois da batalha? Antes da batalha ele faz uma promessa ao Senhor, um juramento. Se o Senhor me der a vitória na batalha, entregar nas mãos dos amonitas, a primeira pessoa que aparecer para mim quando eu chegar em casa, eu vou oferecer ao Senhor como holocausto. O que é o holocausto? É um sacrifício
completamente queimado. É um sacrifício que ficava sobre o altar até virar cinzas tudo. Tinha alguns sacrifícios que você pegava a carne do animal para comer, né, para participar desse momento. Mas o holocausto não. O holocausto era uma oferta completamente queimada, que o animal sacrificado era completamente pulverizado, até virar cinza. Quase do jeito que a Vanessa gosta do churrasco. Bem queimado, você vê? Quase esturricado no gosta. Mas o que vem a seguir quem que é a primeira pessoa a aparecer? A filha. A filha dele. A única filha, ele não tinha filho. A única filha. E por isso que ele, ao invés de ser uma visão de alegria, é uma visão de tristeza. E ele fala: filha, você me deixa agora prostrado, você me deixa em ruína, porque eu fiz uma promessa ao Senhor. E ela, como uma boa filha, o que fala? Obedeceu, né? Ela não liga para isso, pai. Se você prometeu, então cumpre. A gente ouvindo isso aí, a gente parece que está querendo chorar, né? Que é triste, ainda mais para ele, né? Ele deve ter chorado. Sim, tá. A gente ouvindo esse relato é triste. Sim, tá. Vai ter filho, vai ter neto, vai ter neto. Mas até então que ela não sabia que ela seria um holocausto. Então, aí vem a grande questão. No final, se ele sacrificou ou não, né? Que deixa claro. Existem várias linhas de pensamento quanto ao que aconteceu realmente. Porque em Israel, nessa época, por causa da adoração aos outros deuses, existia sacrifício humano. Só que não dá para a gente saber se Jefité era a favor disso, né? Porque lembra que eu falei umas semanas atrás de que a adoração a Deus estava tão misturada com a adoração aos outros deuses que eles nem sabiam mais o que era mandamento do Senhor e o que era dos outros deuses. Então eles faziam algumas coisas achando que estava agradando ao Senhor, mas na verdade era coisa dos outros deuses. Então estava tudo misturado. Então, com relação a ser humano, será que quando falava a respeito de holocausto, estava dizendo que era realmente um sacrifício que ia acontecer, ou seria somente uma separação da pessoa? Por quê? O que acontecia também? Os pais, eles separavam os filhos, isso na cultura, na adoração pagã da época, eles separavam os filhos e as filhas para serem servos dos templos pagãos. Alguns eram para ser prostitutos cultuais e outros para serem servos que nunca se casariam e nunca teriam relações sexuais. Então, as possibilidades que existem aqui do que aconteceu com a filha de Jefité são essas. Ou ele realmente sacrificou ela, ou ela foi para algum templo, para algum lugar aí para ficar sendo serva, uma sacerdotisa, né, em algum lugar, ou simplesmente ele separou ela para não casar, para ser virgem para a vida toda. É que mais ou menos 39 é isso que nós falamos, né? Que ela não conheceu o homem. Que se ela morreu virgem, também não. Ela Se ela foi sacrificada virgem, também ela nunca conheceu o homem, né? Então ele não matou ela, então. Então, as possibilidades são essas. Como a Marta falou, ela foi, bem dizer, separada para algum, né? Não, foi o que eu falei, ela morreu virgem. Sim, então ela não morreu, então. Como ela morreu, aqui não especificado. É melhor para revisto. Não está falando se ela morreu virgem de velhice, de doença, ou se ela foi sacrificada. Porque de qualquer jeito, se ela foi sacrificada, ela morreu virgem. Porque me parece também que ela década da foi destinada a não
E tá. Aí entra a grande questão o que ela entendeu quando ele falou que ele fez um voto? E por que ele ficou triste quando viu ela? Porque ela entendeu que o voto diz a respeito a ela. Que tipo de votos eram comuns naquela época? Então a gente tem que entender isso. Que tipo de votos eram comuns as pessoas fazerem? E é exatamente isso. Os votos mais importantes, os votos mais difíceis de fazer, eram que envolviam os próprios familiares. Eu vou consagrar o meu filho para Deus. Lembra o voto de Ana? Samuel? Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo toda a sua vida ao Senhor. É fácil para uma mãe fazer isso? Lembra quantos anos Samuel tinha quando foi para morar com Eli? Quantos mamou? Quando que desmamou? 3, 4 anos. Com 3, 4 anos ele já foi levado para o tempo e a Ana ficou pouco tempo com ele. Mas ela sabia o que ela estava fazendo, o voto que ela estava fazendo ao Senhor. No caso de Jefté, o que pega para a gente aqui é a palavra holocausto. Eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. Então, quando ele falou, eu fiz um voto ao Senhor, ela entendeu que ela estava envolvida nisso. Então, quais eram os votos comuns? Eu vou enviar minha filha para o templo para ser sacerdotisa. Nunca vai casar. Ou eu vou separar minha filha para que ela não tenha relação com ela, para ela se dedicar completamente a Deus. É alguma coisa do tipo, mas o pai, quando a filha é solteira, ele tem total autoridade sobre ela. E é uma autoridade também no sentido de, se ela fizer algum voto, ele tem autoridade para confirmar ou desconfirmar esse voto. E no caso dela, ela é solteira, virgem, e ele chega falando que fez um voto com relação a ela. Primeira coisa que ela pensou: eu não vou casar. Por isso ela pede esses 2 meses para chorar a virgindade dela nos campos. Quando não era época de guerra, não estava tendo confusão, a região era bem segura para ficar, para viajar. O maior problema era os animais selvagens. Mas naquela região, como qualquer lugar, quando você vive em uma região perigosa, você aprende desde pequeno a se virar, né? Imagina o pessoal da Austrália, que tem os animais mais venenosos do mundo lá. Criança desde pequenininha sabe que se vê aranha não é para mexer, porque lá tem as aranhas mais perigosas do mundo. Então, em Israel a mesma coisa. Sabe por onde caminhar, como se proteger, o que tem que olhar. Então ela passou 2 meses com as amigas dela, chorando sua virgindade, e isso virou um costume entre as moças virgens de Israel. Por 4 dias elas saíram para chorar a virgindade da filha. Chorar a virgindade é saber que ela não poderia um dia se casar, né? Ter filhos, né? Casar, ter filhos, né? Então, a gente aprende com esse texto várias coisas. Primeiro, não fazer voto idiota. Porque Jefté estava no calor do momento, né? E ele queria mostrar sua dedicação a Deus. Só que na sua dedicação a Deus ele falou sem pensar. Uma decisão errada, precipitada. Aí vai ficar achando que ia ser a mulher dele que apareceu. A sogra. A sogra. A sogra, né?
Exatamente. Essa sogra não. Todo mundo pensou a mesma coisa. Pode ser que sim, não fala nada no texto. A gente vê, quando Jesus fala sobre votos, o que ele fala? É melhor não votar. Melhor não. Mas se fizer, então cumpre. Por quê? Sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Porque houve uma diferença, né, pastor, entre o caso de Abraão e Isaac e no caso de Abraão foi o Senhor, que era Abraão, né? Abraão já, ele era Abraão. O Senhor que pediu o filho, né? De sacrifício, né? Aqui ele fez um voto, né? Interessante. Por que ele fez esse voto? Se ele sabia que o Senhor ia dar vitória para ele. Então, não tinha necessidade, né, do voto. Mas é como se fosse a maioria das pessoas, elas pensam no voto a Deus como: eu vou dar um incentivo a Deus para me ajudar, né? Eu vou prometer alguma coisa que eu vou dar para Deus porque Deus vai querer esse negócio, então Ele vai me ajudar. Como é que chama isso? Barganha. O voto a Deus, ele não é uma barganha, mas é um meio de adoração, de você abrir mão de algo que você gosta, que você ama, e entregar a Deus. Inclui obediência também. Obediência. Acho que Na casa dele, o marido da filha morava com alguém. devia morar. Ele devia ser rico. Sim. Ele falou assim: o primeiro que saiu da minha casa, então, sinal que tinha bastante gente. Sim. No caso, ele até livrou da filha. Poderia ser. Porque o que é o comum na guerra? O que era comum na guerra naquela época? Quando os soldados iam para a guerra, o pessoal ficava lá, né, chorando, lamentando que eles estavam indo para a guerra. Mas quando voltavam com vitória, todo mundo saía para comemorar. Qual que é a chance da primeira sair ser a filha dele? Então, é um momento que sai todo mundo comemorando, cantando. Ela sai com o tamborim já cantando. E atrás dela, ela não estava sozinha, tinha um monte de gente atrás dela. Mas ela foi a primeira. Só que eu contei de uma mensagem que esperava ela. O voto, ele é uma adoração a Deus. E a adoração a Deus, como um todo, ela envolve não esperar nada de Deus. Nesse sentido de: eu vou trocar alguma coisa com Deus, eu vou dar adoração para receber alguma coisa. A gente adora a Deus porque Ele merece ser adorado. A gente adora a Deus porque Ele já nos salvou, Ele já nos deu a vida. A gente não adora a Deus para: estou querendo trocar de carro, então eu vou adorar mais a Deus. Quero mudar de emprego, então eu vou adorar mais a Deus. Não é assim que funciona. Uma forma de gratidão. Mas as pessoas às vezes entendem isso como barganha. Então, e é isso que ele está fazendo aqui. O Jefté está fazendo um voto a Deus para que Deus esteja ao lado dele na batalha. No caso de Ana não está barganhando com ele. Não está barganhando com Deus. Porque qual que é o desejo do coração de Ana? Ser mãe. E quando ela ora, ela fala: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Mostrando o quê? Que o filho não é o mais importante. Que Deus é o mais importante. Eu quero um filho para servir ao Senhor. Eu quero ser mãe, né? Ela quer esse desejo de
ela tem esse desejo de ser mãe. Mas no coração dela, se eu tiver um filho, eu vou entregar a ele ao Senhor como forma de adoração. Porque ela entende que o dar a vida, o tirar a vida, pertence ao Senhor. Então, se o Senhor quiser me dar um filho para que esse filho sirva ao Senhor, então eu vou entregar ao Senhor. E ela, quando desmama Samuel, leva ele até o tabernáculo, onde está lá o sumo sacerdote Eli, e depois ela ainda tem vários outros filhos. E ela pediu quantos? Um. Mas o Senhor honrou o coração dela de entregar o primeiro filho para ele. Ela não fez como barganha. Eu vou entregar o primeiro filho para ter mais filho. Ela só pediu um. O Senhor deu mais filhos para ela porque Ele quis. Mais 6 foi. Não lembro agora se foi mais 6 ou 5. Agora de cabeça eu não lembro. Isso é a diferença de um voto em adoração e um voto de barganha. Quando a gente olha para o nosso dia a dia com Deus, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento não é baseado em barganha. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é de pai e filhos. Filho não barganha com o pai e com a mãe. Até tenta, né? Tenta dar uma barganhada, mas não dá. Porque o relacionamento de pai e filho é um relacionamento em amor, não é um negócio, não é comércio, mas é um relacionamento de amor. E o pai e a mãe vai falar não ou sim para o filho baseados no amor. E da mesma forma Deus faz com a gente. O que é melhor para a gente? É isso que Deus vai dar. O que é o melhor para o plano dele para nós? É isso que ele vai dar. Amém? Alguma dúvida? Pastor, falou que não foi todo Israel que foi a luta, né, no caso aí. Então, ele Jefté pertencia a qual tribo? Aqui é Manassés. Eu não tenho mapa aqui. Tem Bíblia com mapa aí? A tua tem os mapas? É Manassés. Região de Gileade pertence a Manassés. Não fala, não faz isso não. Agora fiquei curioso. O Jefté, ele deu Gileade, ele foi um membro da tribo de Gade. Está em Josué 12, 1 6. Jefté veio de Gileade, ele foi um membro da tribo de Gade. Está em Josué 12, versículo 1, 6 e capítulo 13, versículo 1. Josué 12, 6. Josué 12, 1 e 6. Será que é o mesmo Gileade?
seu nome comum, ou alguns que eram também. Isso traz uma confusão. Aqui está falando da conquista da terra. Josué 12. Não tá. Ele só está falando. Aqui ele está falando no 4, do 1 ao 6, quer dizer, 12 ao 6, os reis que Moisés venceu. E aí ele fala dos reis dos amorreus. Né? Aí ele fala da região de Gileade, fronteira de Esbom, do rei de Esbom, de Seom e tal. Que é basicamente o que Jefté fala para o rei de Amon. Mas aqui esse Gileade, o pai de Jefté, é outro já. 300 anos depois. Mas aqui no mapa dá para ver, ó, na divisão das tribos. Não sei se todo mundo vai ver aqui agora. Gileade é essa região aqui, ó. Aí está aparecendo aqui Manassés do leste, que é aqui na fronteira com Gade, aqui embaixo, tem um rio, que é a fronteira das tribos. Então Gileade é essa parte de cima aqui. E Amon fica para cá. Aí dá para ver esse outro mapa aqui melhor. Aqui, ó. Então aqui, ó, Ramote e Gileade, uma cidade que aparece bastante, né? E aqui é Amon. Então o território de Amon vinha até aqui, basicamente. E o povo de Israel conquistou essa parte aqui. E aí os amonitas estão falando que não, isso aqui, tudo aqui pertence a eles. Né? E o povo de Israel está falando não. Então vamos dizer assim, pastor, que quando houve a divisão das terras lá, e Josué, né, ele deu uma parte para cada tribo, né, essa parte de Manassés, né, que Manassés, ela é, porque ele dividiu, né, e então ele falou, você vai ficar com essa parte aqui, e esses outros territórios próximos de vocês aí, vocês vão ter que conquistar, né, você tem que partir para cima, vamos dizer assim. E então ele ficou com esses amonitas, essa galera aí que ficava próximo deles, então? Ficava, mas os amonitas eram um povo que o Senhor não falou para eles atacarem. Eles foram provocar, né? Eles foram atacar porque o povo pecou. Se o povo não tivesse pecado, teria ficado tranquilo lá em Gileade. Quem pecou? O povo de Israel. Por isso o Senhor enviou os amonitas para subjugar. Amém? A mudança de ano vai ser 7 filhos que eu tive. 7. A Esther teve 7 filhos. E ela fala assim, Deus tem que meditar e ensinar. É uma luta, né? Sim. Eu tinha uma aplicação aí, pastor, desse Gileade, desse Jefté, que ele abriu mão de uma forma assim, né? Os irmãos expulsaram ele, né? De uma herança que ele tinha direito, né? Ele nem procurou os anciãos, né? E uma aplicação que eu tirei para mim assim, né? Que é como se quando você abre mão de algo, é como se aquilo agradasse a Deus e falou assim, não, você abriu mão dessa situação, mas eu vou te honrar com uma outra melhor. Aqui parece que ele não abriu mão. Porque quando ele fala que os líderes expulsaram ele, é porque ele deve ter procurado os líderes e ainda assim ele foi expulso pelos líderes. Mas mesmo assim Deus acabou honrando ele com não só com aquelas terras que pertenciam ao pai dele, né? E ele teve que rachar com os irmãos, né? Mas de um território maior, não é? A situação dele foi bem melhor. Sim, foi melhor. Mas não porque ele abriu mão. Né? Ele
foi expulso. Ele não tinha o que fazer, no caso, mas Deus quis usá-lo para libertar o povo ali. Só uma perguntinha também. Lá voltando para Ana e Samuel, eles iam de ano a ano, lá no local que estava Samuel, né? Sim. Mas eles viam Samuel ou só Viam. na túnica? Viam. Viam, né? Samuel não ficava lá dentro do tabernáculo, porque ele nem podia ficar dentro do tabernáculo. Ah, tá. Porque ele entregou, né? ele servia Eli, Ah, né? Na tenda de Eli, na casa de Eli. sim. Porque somente sacerdote acima de 30 anos podia servir dentro do tabernáculo. Então Samuel pequeno, ele nem chegava perto do tabernáculo. Sim. Ele servia Eli, então ela tinha livre acesso a ele. Nós estamos voltando ao sacrifício da menina, o voto que ele fez, o holocausto, né? Tem que saber que Deus ele não se agrada desse tipo de situação, como os outros povos pagãos, né? Mesmo sendo um voto que ele tem que cumprir, a gente tem alguma referência bíblica, a não ser por ignorância daqueles que adoravam a outros, né? Até reis, né? Também, né? Que ofereciam seus filhos em sacrifício, né? Mas isso era sacrifício a outros deuses, né? O nosso Deus que nós servimos, há uma referência bíblica aonde Deus permitiu essa situação, a não ser o caso que foi de Abraão e Isaac, né? Mas foi uma prova, né? Existe alguma referência? Só o caso de Jesus. Só Jesus. Porque ele não aceita sacrifício humano.